Bom dia, queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui e é um privilégio, uma honra, ter esse momento para compartilhar a palavra com os queridos. Louvo a Deus por esse ministério, pelo apóstolo Lamartine, apóstola Lilian, o pastor José Luiz, que eu conheço há tanto tempo. Queridos, eu conheço o pastor José Luiz antes dele ter barba, entendeu? Ele há 41 anos, querido? Eu estou nesse ministério, vai fazer 29 anos. E eu louvo a Deus porque foi o local onde o Senhor me colocou e eu tenho crescido. E tenho aprendido com os meus líderes e a gente tem convivido esse tempo. E uma coisa que a gente tem certeza, queridos, é que o Senhor é fiel, Ele é bom. E Ele sustenta aqueles que o buscam, Pastor Daniel, tantos pastores queridos, e por isso que eu senti muito honrado de ter esse momento de compartilhar essa palavra que falou muito ao meu coração. Espero também que fale com você que está nos assistindo aqui e na internet também. É interessante, queridos, que no mundo que a gente vive existem alguns profissionais, em especial os médicos, os engenheiros, os advogados, os cientistas, que eles têm um linguajar todo peculiar, certo ou errado. Eu sou advogado e a gente usa o juridiquês, não é isso? Quando você vai falar com um juiz nas petições ou mesmo nas audiências, existe todo um protocolo e um linguajar que é peculiar àquela profissão. E aquele que não é da área fica olhando com aquela cara, não entende nada. Mês passado eu fui acometido com esse vírus da Covid-19. Graças a Deus eu tive sintomas leves, mas depois, queridos, minha resistência caiu tanto que eu fiquei internado 6 dias em virtude de uma pansinusite, uma sinusite agudíssima que eu tive. Bom, eu tinha ido ao pronto-socorro e o médico começou a falar o diagnóstico, eu olhava e não entendia nada. Por quê? Porque é uma linguagem técnica que nós, réis mortais e normais, não entendemos. E assim vai. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Jesus Cristo, Ele veio à terra, o Rei da Glória, aquele que é dono de toda a ciência, sabedoria. A palavra de Deus diz que toda a grandeza, o poder, toda a sabedoria estava nele, Jesus Cristo. Ele veio à terra e Ele se comunicava com as pessoas de uma maneira tão maravilhosa. Ele não se colocava como uma pessoa superior, não é verdade? Ele falava uma linguagem que atingia as pessoas. Aquelas pessoas, ou aqueles que são mais quilometrados como eu, lembram de um comunicador chamado Chacrinha. Vocês se lembram do Chacrinha? E o Chacrinha tinha muitas frases, Ele apresentava um programa de televisão. Além dele falar Terezinha, mas ele falava uma frase que era muito interessante e muito verdadeira. Quem não se comunica, se trumbica. Ele falava assim. O que isso quer dizer? Que se você não se comunicar corretamente, você vai ter problema. Você vai ter problema. E Jesus Cristo, sabedor de tudo, Ele se comunicava com as pessoas de uma maneira tão maravilhosa e Ele atingia o mais acadêmico, sábio, como o mais simples do povo. Então Ele utilizava o quê? Parábolas, não é? Parábolas são histórias. Histórias que tratam do cotidiano, são assuntos que estão próximos da gente, não é algo que está longe, que a gente não entende, que a gente vai falar, nossa, onde Ele quer chegar? Jesus era simples. E as parábolas são histórias que ajudam a entender uma verdade complexa. E eu queria compartilhar com os irmãos uma parábola. E acho que é uma das parábolas mais famosas e mais conhecidas de Jesus, a parábola do filho pródigo. Então vamos ler o texto, porque a gente vai lendo e vai comentando, Esse texto está em Lucas 15, de 11 a 13. Então Jesus, ele estava
anteriormente ele havia falado de outras duas parábolas, né? E ele continuou a falar, a ensinar. Diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então aqui, ele contou a história de uma família. Algo muito comum, todos conhecem, todos vivem em família, né? E o que aconteceu? Naquela época, na época de Jesus, a família era patriarcal. O pai era o líder, era aquele que tinha toda a autoridade, não é verdade? E ele tinha uma imagem forte na sociedade. O pai era dono da fazenda. A gente percebe que esse pai, ele era próspero. Era uma pessoa que possuía bens, que possuía empregados. Uma pessoa importante, né? E outra coisa, os filhos não podiam questionar a autoridade do pai. Se isso acontecesse, o que era assim: ele poderia ser banido, retirado da família, e até a herança dele poderia ser retirada dele, sabe? Então a sociedade via com maus olhos filhos rebeldes. E é interessante ver esse contexto, né? Na casa do pai, por isso que eu coloquei dentro de casa. Dentro de casa, este jovem, ou melhor, ele e o irmão, esta família, dentro dessa casa havia abundância, segurança, paz, amor. Eles tinham acesso a tudo. O pai era bom, fala: vocês podem desfrutar de tudo que existe nessa casa. Eles tinham empregados, queridos. Eles viviam numa mordomia, eles viviam bem. Quer dizer, dentro de casa, a gente pensa em casa, num lar, é o local onde a gente se sente bem. Certo ou errado? Quando você fala num trabalho difícil, você fala: puxa, eu quero ir para casa, porque em casa eu me sinto seguro, eu me sinto, sabe, à vontade. E eu tenho uma amiga que ela falava uma expressão muito interessante. Quando alguém estava, sabe, a gente saía, eu era jovem, né? E alguém estava com uma atitude meio, sabe, folgada, uma atitude, como diria o outro, folgazante, estava folgado, sabe, espaçoso, tal. Ela falava: ele em casa. Por quê? Em casa a gente pode andar de chinelão de dedo, não é verdade? A gente pode andar de camiseta, com aquele short. Na verdade, a camisa pode estar até um pouco rasgada, não tem problema. Agora, quando a gente sai de casa, a gente se veste melhor, não é verdade? Em casa, as pessoas nos veem como nós somos. E o que aconteceu? Este jovem, ele tinha tudo isso. Tinha um pai amoroso, era suprido em todas as suas necessidades, mas isso não era suficiente para ele. Que coisa, né? Ele tinha tudo, mas não estava bom. Ingrato. Ele foi uma pessoa, um jovem que devia ser mimado demais, não sei. Mas tudo que o pai ofereceu para ele não estava bom. Ele não estava feliz. E dentro de casa, com tudo isso, ele não estava olhando para casa, ele olhou para fora. Ele queria liberdade. Ele queria viver a vida dele, não é? E a gente vai ver a definição do que é pródigo, porque é a parábola do filho pródigo, né? Pródigo quer dizer o quê? Desperdiçador, extravagante, aquele que esbanja, gasta mais do que possui ou necessita. Interessante que naquela época, o filho mais velho tinha direito a um percentual maior da herança. Este jovem, ele tinha direito a 1/3, mas ele queria aquilo de qualquer maneira. Ele não se preocupou com o pai, não se preocupou com a atitude dele, né? O pedido dele ia trazer um certo desconforto para o pai, porque a gente não sabe se
todos os bens que a família possuía estava líquido, ou seja, estava em dinheiro, em espécie. Deveria haver bois, imóveis, né? Então ele pediu algo para o pai, que o pai precisou se esforçar para fazer a vontade do filho. E ele não estava nem aí. Era um filho rebelde. E a gente percebe que ele estava infeliz. Ele estava insatisfeito. E muitas vezes, queridos, a gente tem um coração assim como o deste jovem, certo ou errado? A gente às vezes vive um momento mais de luta, de questionamento, de fragilidade emocional. E nesses momentos a gente começa a olhar para fora. Ao invés da gente reconhecer o que Deus tem feito, de termos uma atitude de gratidão, né? De falar, Senhor, eu estou passando uma dificuldade, ou as coisas não estão como que eu gostaria, mas eu quero te agradecer, porque o Senhor tem me sustentado. Não é mal, não é ruim a gente, assim, desejar prosperidade, querer almejar melhorar na nossa vida. Isso não é ruim, mas tudo tem um limite. A gente tem que ter um coração, sabe, mais grato a Deus. E reconhecer Deus nas nossas vidas. O contrário desse jovem. Ele estava deixando o pai de lado, querendo deixar a casa de lado. Ele de uma maneira, sabe, toda peculiar, ele estava querendo sair da barra do pai. E ele não concordava com a maneira do pai dirigir a casa. E a gente percebe, queridos, que isso não foi de uma hora para outra. Então, é um alerta para a gente também na nossa vida. Algumas vezes a gente se afasta de Deus. E é um afastamento, ele é sutil. Às vezes, estou cansado, não vou ler a Bíblia, não vou orar. Não vou à igreja essa semana. E aí começa sutilmente, eu fico magoadinho com o irmão, ou fica chateado com alguma postura de alguma pessoa. E é uma coisa sutil, a gente vai se afastando, paulatinamente. E aí quando a gente vê, depois de um tempo a gente está tão longe. Foi o que aconteceu com esse jovem. Não foi algo instantâneo, foi algo que ele foi alimentando. E o inimigo das nossas vidas, ele é especialista, né? Em lançar setas na nossa mente e no nosso coração, para a gente pensar errado, para a gente sentir errado. E para aí a gente tomar a decisão errada. Porque as decisões que a gente toma baseadas no nosso pensamento e no nosso sentimento, geralmente não dão certo. E aí, justamente o que estava acontecendo com esse jovem. Ele estava sendo dirigido pelas vontades, pelos desejos. E ele teve estava num contexto, né? E tem uma frase que a gente fala muito hoje, né? As pessoas falam muito. Ele queria ser feliz, né? Então hoje, muitas pessoas falam, você precisa ser feliz, seja feliz, né? Faça o que o teu coração manda. Este é um mantra deste mundo. E é a maior mentira, porque se a gente for dirigido pelos nossos pensamentos humanos e pelos nossos sentimentos, nós vamos realmente para o buraco. Temos que buscar a Deus e pedir a Deus que nos dirija. A vontade do Senhor é a melhor para as nossas vidas, amém? E ele também tinha um destino já preparado pelo pai. Veja bem, ele era herdeiro, ele ia herdar bens, né? Animais, uma plantação, dinheiro. Então ele tinha um futuro já preparado. Como a gente diz hoje, né, no mundo corporativo, ele tinha um plano de carreira. Estava tudo preparado. O pai dele, pensando nos meninos, né, fez tudo. Mas ele não queria isso, ele tinha uma ideia melhor. Ele tinha outros planos. Ele era um filho rebelde. Então, ele não estava focando a vida dele em casa, mas fora de casa. E aí, o que aconteceu?
Ele pediu a herança para o pai, logicamente. E aí eu quero ver com vocês o que é herança, né? Porque às vezes a gente passa. Herança, aqui ó, é um bem, né? Pode ser uma casa, né? Dinheiro, etc. Direito, né? Ou obrigação transmitidos, é transmitido, ou seja, ele recebe por disposição testamentária. Testamento é o seguinte: o pai ou a mãe redige um testamento, né? E vai ao cartório, redige esse testamento. É a vontade dele para deixar para os filhos, ok? Ou por via de sucessão. A sucessão também pode ser por via judicial ou você vai em cartório. Aí o juiz determina o quinhão, né? O quanto cada um vai receber, ok? Essa é uma definição mais técnica, mas tem uma definição muito mais fácil, que é algo que ele não trabalhou, mas recebeu gratuitamente do pai. Ou seja, moleque folgado, né? Garoto folgado, né? Não trabalhou, não fez nada, mas queria. E o que aconteceu, meus queridos? O pai poderia, a gente vê aí, a gente está vendo aqui, meditando na postura e na atitude do filho. O filho queria tudo, ele queria o que era dele, antes do tempo. E logicamente, tecnicamente, a herança só se recebe após a morte do seu genitor, ou pai ou mãe, certo? E ele já estava antecipando tudo, ou seja, demonstra de uma maneira muito cruel o coração deste jovem. Olha só, ele era um jovem impaciente, certo? Ele queria algo fora do tempo. Ele era imediatista. Ele não se preocupava com as consequências dos atos. Ele queria fazer a vontade dele. Ele era ingrato. Por quê? Porque ele não reconheceu o que o pai dele fez por ele e ele não estava nem aí. Insatisfeito. O pai dava tudo para ele, mas não estava bom. Insensato. O que é insensato? Aquele que não possui bom senso. Aquele que age ao contrário da razão. Queridos, imagina, ele tinha tudo, mas não estava bom. E aí, essa é a atitude do filho. Agora a gente vai ver o pai. Vamos falar sério, vamos falar a verdade. O pai, ele tinha autoridade sobre a casa, ele era dono dos bens, certo ou errado? Mas ele poderia falar para os empregados: ó, este garoto aí vai ficar de castigo, este garoto não vai receber nada. Ou eu podia deserdá-lo. Ele podia falar: eu não vou dar nada para eles, sigam este garoto, não deixe ele fugir, né? Deus, ele poderia fazer isso, certo ou errado? Ele tinha autoridade, tinha o domínio, tinha o poder. Mas o pai deixou o filho decidir. E aí eu gostaria de assim, fazer uma reflexão, porque a gente percebe que este pai é uma figura de Deus. O nosso Deus, queridos, ele poderia nos tratar como robôs, certo ou errado? Ele nos criou, não é? Ele poderia falar: você vai fazer isso, tem que fazer isso, e vai ser do jeito que eu quero. Mas não. Deus respeita a nossa decisão. E aí que eu acho uma das características mais admiráveis do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Ele não detém esse controle sobre nós. O que alegra o nosso Deus é a nossa vontade de buscá-lo, a nossa vontade de servi-lo. Isso alegra o coração de Deus. E esse pai, ele é a figura de Deus e demonstra isso. Ele falou: ok, você quer isso, meu filho? Ok, vou fazer como você quer. Então a gente vê a atitude, né? A diferença. E o filho não estava nem aí. Veja bem, o egoísmo dele era tanto que ele poderia não cuidar do pai na velhice, não é verdade? Ele não estava nem aí, ele queria cuidar da vida dele. E aí, ele saiu. Sabe, ele não deu valor ao seu pai. Olha, a palavra de Deus ela é muito clara. Em 1 Tessalonicenses 5, 16 e 18,
sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Fala da gratidão, a importância da gratidão. Mesmo em lutas, nós temos que orar, pedir, clamar, mas sempre ser graça ao Senhor. E tem o próximo: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Por quê? Quando a gente agradece a Deus, a gente reconhece que tudo vem dele, nada vem da gente, tudo vem dele. E Ele, pela bondade e misericórdia, tem sustentado as nossas vidas. Então, este filho demonstra o contrário, ingrato. Queridos, nós temos que cuidar do nosso coração. Não permitir que a ingratidão tome conta do nosso coração. Sabe, quando a gente está esperando, aguardando, sabe, alguma coisa de Deus e a coisa demora, a gente tem que guardar o coração. Como diz aqui, perseverar em oração, vigiando. A gente agradecer a Deus, sabe, agradecer, falar, Senhor, eu te agradeço. A gente guarda o nosso coração, porque a gente conhece que tudo vem dele. Aí o que aconteceu? Este jovem pegou o dinheiro, porque é isso, né? Ele queria viver a vida, queria curtir, mas sem dinheiro, queridos, ele não ia nem na esquina. Precisava de dinheiro. E aí ele pediu para o pai, e o pai deu. Então, longe de casa. Olha só que situação. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Irmãos, que situação. Aí a gente percebe que esse jovem, ele deve ter ido para um lugar bem distante, ele queria estar bem longe do pai. E a gente percebe o quê? Em primeiro lugar, que tudo que a gente recebe fora do tempo, quando a gente não está preparado, a gente perde, não é bênção. O que é recebido fora de tempo não é bênção. E a gente percebe que esse jovem não estava preparado. Ele foi por uma terra estrangeira, onde não conhecia as leis, as pessoas, a dinâmica do lugar. Ele esbanjou, viveu como um rei, cometeu toda sorte de pecado e imoralidade. E uma hora ele teve que pagar a fatura. É isso aí. As bobagens que a gente faz, uma hora a conta vem. E ele não pensava no futuro, ele pensava no aqui e agora. Ele está preocupado no aqui e agora, né? E a gente percebe uma geração, pessoas também preocupadas em viver. Eu quero viver hoje, amanhã, sei lá, quero viver hoje. E olha o perigo desse tipo de vida, deste modo de vida. E aí, ele gastou tudo. Veja bem, ele era um jovem inexperiente. Não tinha nunca saído do convívio familiar, daquela segurança, daquele lugar onde ele vivia protegido pelo pai. Então, ele estava à mercê de uma série de situações, né? E de pessoas com várias, querendo de alguma maneira aproveitar dele. Ele não percebeu isso. Ele nunca tinha passado necessidade na casa do pai, mas experimentou a escassez longe dele. E aí a gente percebe que longe do pai, da casa do pai, ele viveu solidão, a carência em todos os níveis, e terminou com um emprego ultrajante. Ele era judeu, cuidar de porco. Porco era um animal, e é um animal imundo para o judeu.
Ele fez algo degradante. Eu imagino até que ele chegou a mendigar, queridos. A que nível ele chegou? Por quê? Decisão errada. Decisão errada. Ou seja, longe da casa do pai, só a derrota. Ele experimentou o que havia de pior na sociedade. Longe do pai. Ninguém podia socorrê-lo. Não tinha amigo, não tinha o status, não tinha os empregados, não tinha herança. Aí, queridos, foi um momento de reflexão. Acho que o único momento, sabe, que ele pensou um pouco. Esse jovem pensou, olha só, 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai, pode isso, tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Veja bem, graças a Deus, né, que em meio a tantas decisões erradas, ele teve um momento que ele recobrou o senso e pensou de uma forma correta. Ele percebeu que ele havia não somente pecado contra o pai, mas contra Deus. A rebeldia, egoísmo. E ele se levantou, ele estava no chão, ele se levantou: vou voltar. O empregado vive melhor que eu aqui, o empregado do meu pai. E ele falou, olha, ele se arrependeu, ele se humilhou, e ele falou, olha, eu vou voltar para a casa do meu pai, e se ele me aceitar como empregado, eu vou viver muito melhor do que eu estou aqui. E ele voltou. E agora nós vamos para o outro ponto, voltando para casa. Que bênção. Irmãos, por isso que Deus é maravilhoso. Não importa o erro, não importa o momento, o local, as coisas erradas, as decisões erradas que a gente tomou, sempre tem um momento, sempre tem uma oportunidade para nós voltarmos para casa. E a gente vai ver o texto. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel nos dedos e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. E aí também, queridas, o caminho de volta. Aí a gente vê uma faceta do pai demonstrando o caráter do nosso Deus. Veja bem, o pai estava aguardando o filho voltar. Ele aguardava o retorno do filho. Coisa mais linda. E a gente vê que o pai tinha saudade do filho. Se a gente está longe do Senhor, o Senhor tem saudade de nós também. Então essa manhã é tempo da gente voltar para o Pai. Vamos fazer o caminho de volta. Começando 2021, voltando para casa, voltando para a presença, voltando para a comunhão com o Pai. E o que é lindo, o pai tinha certeza que o filho iria voltar. Ele era ancião, ele não era jovem. E o pai foi correndo até o filho. Ao avistar o filho, o pai foi correndo até o filho. Isso demonstra que isso não era usual na época. Isso é algo que quebrava o protocolo. Era o contrário, o filho que tinha que correr para o pai. Mas o pai foi correndo para o filho, o abraçou, o beijou. Queridos, ele estava maltrapilho, mal cheiroso, sabe? Numa situação de total miséria. O pai não viu isso. O pai viu o coração arrependido do filho. Então, queridos, Deus é tão maravilhoso, Ele é misericordioso. Não importa como você ou eu estejamos na situação de miserabilidade, o que importa é o coração querer voltar para Deus,
querer a comunhão com Deus. E foi isso que aconteceu. O pai se compadeceu dele, teve misericórdia, queridos. E o que aconteceu? O vestiu, aquela veste, sabe, rota, suja, rasgada. O Senhor deu a melhor roupa. E o que acontece, né? A roupa é um símbolo de honra. O pai o honrou. Anel, símbolo de autoridade. E a sandália, um símbolo que ele não era escravo. Ele voltou a status de filho pela atitude, pelo arrependimento, pela humilhação, né? E pela forma como ele falou. E é interessante, queridos, o pai não deixou nem ele terminar a frase, porque o filho, na cabeça dele, naquilo que ele havia pensado, ele falou: me trata como um dos seus empregados. O pai não deixou nem ele falar isso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, esse é o nosso Deus. Ele não nos trata como nós merecemos, queridos. A gente merecia a morte, mas Deus nos trata com misericórdia. Deus nos ama, Deus nos acolhe. Aleluia! Então ele voltou para casa. E eu creio, queridos, que em todo esse período que ele viveu, ele percebeu uma coisa. O que importava não eram os bens, não era o status que ele tinha, não eram os empregados que o serviam, não era o futuro que ele teria como herdeiro, mas o mais importante para a vida dele era a presença do Pai. Queridos, muito mais do que qualquer outra coisa, o que é mais importante para nós é o nosso Deus, a comunhão com Ele. Isso é o que é o mais valoroso. Muitas vezes a gente busca tanto a bênção, quer tanto as coisas, mas se esquece do Senhor da bênção. Lógico que nós temos que orar, nós temos que clamar para Ele nos abençoar, prosperar as nossas vidas. Mas a gente tem que saber que o importante é a comunhão com Ele. O importante é estar próximo dEle, dar valor, porque Jesus Cristo pagou um preço na cruz, para que nós tivéssemos comunhão com o Pai. E aí o que acontece? Houve festa, o pai se alegrou, pegou aquele boi preparado, né, para aquela festança, chamou os empregados. E a palavra de Deus fala, queridos, que lindo. No mesmo livro de Atos, de Lucas, existe em Lucas 15:7, olha que texto lindo. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Quando uma pessoa se entrega para Jesus, a festa nos céus. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Isso é maravilhoso. E o pai se alegrou, o filho se alegrou, os servos se alegraram. Que coisa linda, que história maravilhosa, demonstrando o caráter do nosso Deus, de acolhimento, de amor, de misericórdia. Mas a história não termina por aí. Não termina aí, certo ou errado? Lembra? Vamos lembrar, na casa havia dois meninos. A gente está falando muito do mais novo, né? Devia ser uma figurinha. Mas tinha o mais velho. E aí, a gente vê que coisa, queridos, que aconteceu. Vamos ler, continuar no versículo 25 ao 32, queridos. Que situação. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Falou: o que está acontecendo, né, menino? Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. Vamos prosseguir. E ele informou: veio teu irmão, e o teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegar-me com os meus amigos.
Vindo, porém, este teu filho desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, a gente vê a situação do outro irmão. Estava dentro de casa, fazia tudo certinho, mas era um jovem que achava que o fazer tudo certinho bastava. A gente percebe que ele estava longe, não estava próximo do pai, cuidava, fazia as coisas dele, mas não estava preocupado com o pai, ele estava preocupado com ele. Ele devia estar até feliz, né? Porque ele falou: agora o resto da herança é só minha, vou aproveitar, que beleza, meu irmão chato foi embora, aí eu sou filho único, aí ele devia estar bem feliz, né? Mas ele não estava nem aí com o pai. A gente percebe que o filho mais novo são esses dois jovens. Um saiu de casa e se perdeu, e outro estava dentro de casa, perdido, longe do pai, com uma visão totalmente errada do pai. Falando até que o pai o tratava como servo, que ele serviu direito, que o pai nunca dava nada para ele. Quer dizer, o irmão cheio de mimimi, cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de inveja do outro. Porque eu imagino que ele gostaria de fazer o que o outro irmão fez, mas não teve coragem. Então o coração dele. Então, queridos, a gente percebe que muitas vezes a gente também tem esse sentimento. A gente está da igreja, fazendo as coisas tudo certinho, achando que está tudo legal. Mas isso não é. Deus não olha o que a gente faz. Deus olha como a gente age, o nosso coração. Não adianta, querido, fazer tudo certinho, ser todo bonitinho e o coração está longe. Nós temos que ser verdadeiros, sabe? E ele não estava também preocupado com o pai, esse filho mais velho, está preocupado com ele. E a gente vê que situação no final da história. A gente vê que aquele que fez tudo errado, mas se arrependeu, voltou à comunhão do pai. Agora, o final dessa história, a gente não sabe o que aconteceu. Se esse jovem depois, esse mais velho, se tocou e se arrependeu, mas ele estava bravo. Ele estava julgando o irmão dele. Então, queridos, resumo de tudo isso. É uma reflexão para mim, para você, para nós, para aqueles que nos assistem também. Às vezes a gente está dentro de casa, mas a gente não está satisfeito, quer sair. Não está satisfeito com o que Deus nos dá, está magoado, está rebelde. Ou muitas vezes a gente está dentro de casa, mas fazendo tudo para cumprir tabela, para tentar manipular Deus ou viver de aparência. A vida com Deus é uma vida diária, uma vida... Ele quer que nós sejamos sinceros. A gente vê que aparentemente o mais velho fez tudo certo, mas na realidade a gente percebe que ele fez tudo errado. E o mais novo fez tudo errado, mas teve uma atitude certa, que mudou a história dele. Então nesta manhã, gostaria de chamar a equipe de louvor. Gostaria que você fechasse os olhos. Eu não sei como você se encontra esta manhã, neste momento. Não sei se você já declarou ou confessou Jesus como único e suficiente Salvador ou não. Não sei se você está longe de Deus, longe da casa do Pai. Não sei como está o teu coração, mas uma coisa eu sei: não importa a situação, não importa o sentimento, a luta, o momento que você esteja, o importante é entender que é necessário voltar para o Senhor. Então o primeiro apelo se porventura existe alguém que nunca na sua vida entregou a vida para Jesus, se no nosso meio existe alguém que nunca confessou Jesus como o único e suficiente Salvador, este é o primeiro apelo. Gostaria que você levantasse a mão. Este é o momento de você vir para a casa do Senhor.
Não importa onde você estava, como você estava, o importa é que agora você reconhece: eu preciso do Senhor. Existe alguém aqui que nesta manhã quer fazer essa decisão, entregar a vida para Jesus, declará-lo como único e suficiente Salvador? Gostaria que você levantasse as mãos, que você falasse: Senhor, eu preciso. Pode levantar a mão. Não sei se existe alguém aqui que precisa e quer confessar Jesus como único e suficiente Salvador. Este é o momento, esta é a oportunidade. Que aconteceu com o filho pródigo, mas ele teve uma oportunidade e ele aproveitou aquela oportunidade. Aquela oportunidade mudou a história da vida dele. Se você está nos assistindo pela internet também, olha só, tem o QR Code lá. Você veja todos os procedimentos e coloque o teu nome lá. Declare nesta manhã. Este momento é um momento de salvação, de entrega, onde o Senhor quer mudar a sua história. Aleluia. Eu me coloco aqui com os meus irmãos também, porque eu preciso mais de Ti. Eu quero mais da Tua presença. Eu quero estar dentro de casa, em comunhão com o Senhor, ó Deus. Que o Senhor venha restaurar o nosso coração, curar o nosso coração. Deus, neste ano de 2021, nós queremos consagrá-lo para Ti. Ó Deus, no nome de Jesus. Quebra as cadeias, fortalece a nossa alma, fortalece a nossa mente, fortalece a nossa fé. Deus, em nome de Jesus, Senhor, derrame uma unção. Nós queremos ser avivados de espírito, para que o nosso amor pelo Senhor seja maior. Vem nos sustentar, Senhor, vem nos renovar, vem fazer uma obra em nossas vidas, para a honra e glória do Teu nome. Eu quero Te agradecer, porque o Teu favor é maravilhoso, Pai. O Teu favor não tem fim, a Tua misericórdia não tem fim, ela dura para sempre. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu caráter. Obrigado, ó Deus, porque sempre há o caminho de volta. O Senhor nos acolhe, o Senhor nos ama, o Senhor vê o nosso coração. O Senhor não vê o estado exterior, mas o Senhor vê o interior, Pai amado. O Senhor, ó Deus amado, se alegra com um coração verdadeiro. Deus, nós queremos ser verdadeiros e andar, sabe, Deus, com o coração quebrantado e verdadeiro diante do Senhor. Eu quero Te agradecer por este momento, quero Te agradecer por este culto, quero Te agradecer por estas vidas que estão aqui, aqueles que nos acompanharam pela internet. Senhor, derrama uma unção poderosa, Pai. E eu declaro, Senhor, uma semana abençoada. Eu declaro um janeiro abençoado. Eu declaro um ano abençoado. Eu declaro e profetizo, Deus.